Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de DJs. Lembrando sempre que esse curso é um projeto apoiado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Na última aula, nós aprendemos a identificar os tempos e as barras musicais das músicas, em especial nas músicas eletrônicas, que são aquelas que nós DJs utilizamos mais, né? E esse fator, essa informação é crucial para a gente começar a fazer a mixagem. A aula de hoje é sobre mixagem, pessoal. Hoje a gente vai começar a aprender a mixar, uma das aulas mais legais desse módulo, uma das aulas mais legais desse curso. Lembrando, pessoal, que o ato de fazer a mixagem é nós misturarmos, juntarmos uma música a outra. O objetivo é dar sequência ao set, dar ritmo ao set e fazer com que as pessoas dancem mais, dancem com mais intensidade e dancem de uma maneira mais legal. Então, olha só. O primeiro passo que a gente tem que entender é identificar o início da barra musical. Nós já vimos isso na última aula, então vamos contando os tempos. Por exemplo, agora aqui, olha só, vamos identificar o 1, né, que é o início da barra musical. Lembrando que uma barra musical tem 8 tempos, então olha só, atenção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só, né? Como eu disse, sempre no 1 acontece alguma coisa. Aqui no caso, no 1, aconteceu o início de um break, né? Onde depois de um efeito veio a entrada do vocal. Então, vamos só recapitular com relação à última aula. No 1, a gente inicia a mixagem. No 1, que é o início da barra musical, a gente dispara, solta a outra música que vai entrar no set. A música que vai ser mixada com aquela que está tocando. No caso, eu estou tocando aqui o Lim Fowle, Sexy and I Know It. E eu vou tocar, para mixar com a música do Lim Fowle, a música Piece of Your Heart, de Medusa, tá certo? Então, qual que é o procedimento, gente? Uma das coisas mais importantes que vocês têm que lembrar. É muito legal. Aqui eu tenho um fone de ouvido. Vocês podem perceber, um fone de ouvido. E aí no fone de ouvido, eu vou ouvir com um dos ouvidos a música que vai tocar, a música que vai ser inserida no set, que é Medusa, Piece of Your Heart. E com o outro ouvido, através da caixa de som, desse som que vocês estão ouvindo agora, eu vou ouvir a outra música, que é o Lim Fowle, Sexy and I Know, que é a música que vai sair, né? Que é a música que vai ser sobreposta. Então olha que legal isso. Com um ouvido você ouve uma música através do fone, com o outro ouvido você ouve a outra música através do retorno. O objetivo disso é fazer com que a gente entenda e treinar o nosso cérebro para ouvir as duas músicas simultaneamente, para a gente observar e entender e definir mesmo, verificar se as duas músicas estão batendo no mesmo ritmo. Lembrando que para eu fazer uma mixagem, as duas músicas precisam bater simultaneamente no mesmo ritmo de BPM, no mesmo ritmo de batidas por minuto e também, claro, no mesmo ritmo, no mesmo padrão musical. E isso a gente consegue disparando a música que vai tocar no 1, no início da barra musical da música que já está tocando. Outro fator super importante é nós alinharmos, é nós identificarmos o início da barra musical, as duas músicas estando no mesmo BPM, na mesma batida por minuto, na mesma velocidade, pessoal. Então vejam só que interessante. Os equipamentos mais modernos, como este aqui, como este multiplayer, o CDJ 850 da Pioneer, eles apresentam pra gente, aqui no canto superior direito do visor, o BPM, a velocidade da música.
Por exemplo, a música que está tocando agora, está em 129 BPMs, em 129 batidas por minuto. Então a primeira coisa que eu tenho que alinhar na outra música, na música que vai tocar, na música que está aqui neste multiplayer, é o BPM dela. Não adianta eu iniciar uma mixagem se esta música que está tocando estiver com 129 BPMs e esta música que eu vou tocar, vou mixar, estiver com 131 BPMs, esta música vai estar com uma velocidade maior. Então elas não vão conseguir ser alinhadas, gente. Imagina só que interessante. Vamos imaginar que são dois carros de corrida correndo num circuito redondo. E nós temos aqui a linha de chegada e a linha de partida, que é a mesma linha. Imaginemos que este carro aqui está a 129 km por hora, já que ele está a 129 batidas por minuto. Eu tenho este carro que está correndo, que está andando no circuito redondo, e tem outro carro que está parado, que é essa música aqui que eu vou tocar. Só que esta música ela vai ser disparada, este carro, né, nessa analogia de carros e músicas, este carro vai ser disparado com 131 km por hora, porque ele está com 131 batidas por minuto. Evidentemente que eles vão sair juntos, porque eles vão ser, um está correndo, né, um já está rodando, e o outro está aqui no centro, né, na linha, alinhado com a linha de partida. A hora que eu disparar, que a linha de partida nada mais é que o início da barra musical. A hora que eu disparar a outra música ou o outro carro, vão ficar os dois rodando. Porém, como um vai estar, no caso esse aqui, a 131 km ou a 131 BPM, e o outro a 129, conforme for passando o tempo, eles vão se desgarrando. O que está a 131, evidentemente, vai ultrapassar, vai passar à frente do que está com 129. E a mesma coisa nas batidas, elas vão desalinhar. Vou fazer um teste para vocês agora, para que vocês entendam. Olha só, vou soltar no 1 direitinho, mas uma música vai estar com 133, essa aqui vai estar com 133 BPM e essa com 129. Vocês vão observar que as batidas vão bater de uma forma muito desorganizada. Vejam só. Vamos identificar o 1 aqui, ó. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Soltei no 1 aqui, pessoal. Vamos abrir a mixagem agora. Olha só o que vai acontecer. Olha as batidas desorganizadas, elas não estão batendo juntas. Sintam só o som, olha só. Ó. Olha que desorganização. Fora de ritmo, fora de compasso, por quê? Porque as batidas aqui estava com 129 BPM, aqui com 133 BPMs. Então o que ocorre? As duas até saem juntas, nos primeiros segundos as batidas até batem juntas. Porém, como esta música estava com 133 BPM, a velocidade dela é maior. Essa estava com 129 BPM, a velocidade dela é menor. Então elas saíram juntas, porém a que estava com maior velocidade foi ultrapassando a outra e as batidas não bateram de modo ordenado. Agora eu vou alinhar o BPM e soltar as duas nos 129 BPMs. Vocês vão observar que a batida não fica fora, que elas batem, as duas batidas, as duas bases das músicas batem juntas. E tem uma linguagem muito legal que eu acho super apropriado pontuar aqui para vocês no curso, é que quando tem
uma batida fora de sincronia numa mixagem, no jargão, na linguagem coloquial e até uma linguagem interna dos DJs, a gente chama de sambar. Você errar uma mixagem, você errar o alinhamento de bases e batidas, né? Quer dizer, na nossa linguagem, sambar. Porque imagina, um samba são batidas que não são marcadas, né? São batidas que são desconexas. Elas são conexas musicalmente falando, mas são batidas que entra um tantã, entra um pandeiro, entra um repique. Então, enquanto bate um pandeiro, o tantã bate depois. O compasso de um é de um jeito, o compasso de outro é de outro. Então, por isso que dá uma impressão, né, de que não há uma sincronia como na música eletrônica. Por isso que a gente chama samba, né, que é aquela batucada toda que não é o que nós estamos nos propondo a fazer numa mixagem, tá certo? Então, um abraço aí pro pessoal do samba, espero que eu tenha sido claro. Eu quis dizer realmente que aqui, usar esse exemplo, que é uma linguagem que os DJs usam há décadas já, que sambar, né, é quando você erra uma mixagem. Aliás, quero dizer que eu sou um grande fã de samba e gosto muito de samba também, tá bom? Então, vamos lá, vou só mostrar agora o exemplo para vocês da música alinhada, com as batidas alinhadas. Vamos lá. Disparei essa canção aqui e agora eu tenho que soltar no 1 aqui. Lembrando que eu vou abrir o crossfader, por enquanto o crossfader está para cá. Assim que entrar eu abro o crossfader para vocês verem as duas músicas tocando. Vejam só. As duas músicas batendo juntinhas. As duas músicas. Olha só que legal. As duas batidas, olha. Só essa, só essa, só essa, só essa e as duas. Joga o crossfader pra cá ou só essa, crossfader pra lá ou só essa no meio. As duas batendo juntas, muito sincronizadas, muito certinho. Olha só. E aí, como é que então eu consegui alinhar as duas batidas? Qual é a fórmula? Vamos recapitular. Soltando a música que vai entrar no set no início da barra musical da música que já está tocando. Então, qual é a fórmula? Soltando a música que vai tocar no 1, no início da música que está tocando. E tendo o cuidado de soltar as músicas na mesma velocidade, na mesma batida por minuto, na mesma BPM. Então, antes de iniciar com o set rolando, com a música tocando, com as pessoas dançando na minha frente, eu observo, eu tenho esse recurso eletrônico, o Multiplayer 850 da Pioneer me mostra aqui que a música que está tocando está em 129 batidas por minuto, 129 BPM, então a música que vai tocar, o que eu faço? Fora do set, com o crossfader pro lado de lá, eu solto essa música, ouço no fone e vou deixando o aparelho fazer a leitura dela. Aí ele me mostra o BPM, pode ser que esteja em 125, pode ser que esteja em 130, então eu quero 129. Se estiver em 125, por exemplo, eu vou aumentar o pitch. É aqui no pitch, para baixo, eu tenho o símbolo de mais aqui, para baixo eu aumento a velocidade e faço com que ela vá dos 125 BPMs, como nós dissemos no exemplo, para 129 BPMs. E aí ela estará no mesmo número de BPMs da música que está tocando, na mesma velocidade da música que está tocando. Feito isso, eu paro aqui no kill, deixo que a música comece, né, fique travada no início, e é só esperar, só identificar o início da barra musical desta música com o 1 aqui, com o começo desta, solto no início e faço a junção. Lembrando que eventualmente você vai precisar, não é tão simples assim, você vai precisar fazer intervenções, né, na música. Por causa de peculiaridades, particularidades de cada música, pode ser que mesmo elas estando no mesmo BPM, elas tendem a querer sair um pouquinho, desgarrar um pouquinho do ritmo da sincronia, principalmente. E aí você pode fazer intervenções aqui no jogue. Se vocês observarem, voltar o vídeo um pouquinho, vocês vão observar que aqui quis sair um pouquinho, essa música quis sair de enquadramento um pouquinho, mas eu fui compensando aqui, olha só, adiantando a velocidade
para que ela voltasse de novo a um alinhamento preciso. Como é que eu percebo isso? Fazendo aquele uso dos ouvidos, como eu disse para vocês no início desta aula. Com o ouvido você ouve a música que está tocando. Esse ouvido está focado, está captando o som, né? A sua atenção está voltada neste ouvido para a caixa de som, para o retorno. E com o outro ouvido, que está com o fone de ouvido, você ouve a música que vai tocar. E aí você vai avaliando, ouvindo as duas ao mesmo tempo, uma com cada ouvido. Muito legal isso, né? Ouvindo uma música com cada ouvido, e é bem assim, treinando o seu cérebro, você vai avaliando se as batidas estão batendo juntas, se elas estão em sincronia. Então a gente tem um fone de ouvido, mas você usa só um lado do fone para ouvir a música que vai tocar. Com o outro ouvido, como eu disse, você ouve o som da caixa de som de retorno, a música que está tocando. Existem até alguns fones de ouvidos de DJs, alguns DJs que usam só tem um fone só com uma cápsula, né? Ele é um fone só com uma cápsula, assim, porque realmente só se usa um fone de ouvido. Observem os grandes DJs do mundo aí tocando, eles utilizam só um lado do fone de ouvido. Em raríssimos casos, quando eles querem tirar alguma dúvida, mas são raríssimos os casos, se utiliza, algum outro DJ utiliza os dois fones de ouvido. Então, vamos fazer a mixagem na prática, então? Vamos fazer essa mixagem, vou citar o exemplo para vocês. Outro ponto importantíssimo na mixagem, gente, que eu quero pontuar também, quero colocar aqui na aula para vocês, é o alinhamento do nível de volume. Então é importante que você alinhe o nível de volume, não é só... Então vejam, para exercer, né, a prática da mixagem, não é só disparar a música que vai tocar no 1, no início da barra musical, e disparar a música também na mesma velocidade, no mesmo BPM que a outra. A gente tem que calibrar também o nível de volume. E é um outro detalhe que eu vou apresentar para vocês agora. Vejam só, a música desse lado aqui, Sexy and I Know It, do Lim Fal. Soltei ela aqui, ela está tocando. Vejam que aqui, todos os mixers, isso é padrão dos mixers, é apresentado para a gente o nível de entrada de volume. Nós estamos aqui em mais 4 decibéis, correto? Mais 4 decibéis. E aí, gente, eu tenho que me certificar, antes de abrir a mixagem, eu tenho que me certificar que a música que vai tocar, que vai ser mixada com essa, também está com 4 decibéis. Vamos ver? Olha só, por coincidência aqui, e também pelo fato de eu trabalhar com as músicas niveladas, antes de inserir uma música no meu set, eu faço através de um software o nivelamento do volume das músicas, então as duas estão em 4 decibéis, ok. Mas imaginemos uma situação hipotética, onde eu possa, sem querer, numa regulagem, bater a mão aqui no volume que regula o nível de entrada, e aí acabo desconfigurando, né? E baixando o nível da música. Então veja, olha só, essa música está desse lado, ligada no canal 2, ela está em 0 decibéis. E a que está tocando está em mais 4 decibéis. Isso prejudica a mixagem, porque quando eu abrir o crossfader, abrir essa chave e juntar as duas músicas, uma vai estar muito mais alta que a outra. Então esse fator é muito importante. Sempre antes de exercer a prática de uma mixagem, cheque o volume de entrada das músicas. Às vezes as músicas não estão equilibradas, não estão niveladas, então você tem que fazer ajustes ao vivo, aqui mesmo. Então no caso aqui, como é que eu faço esse ajuste? Eu aumento o nível de entrada, até que eu chegue em mais 4 decibéis. Então as músicas estão no mesmo nível de entrada. Agora há outros exemplos que a música pode estar mais alta. Por exemplo, né? Aqui 4 decibéis. Aqui eu estou com 10 decibéis. Vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer um problema de sincronia, de ajuste de volume, de harmonia na mixagem. A música que vai estar entrando vai estar muito mais alta do que a música que vai estar saindo, né? Então é a mesma situação, por isso que existe esse botão aqui, eu faço a regulagem, diminuo aqui o nível de entrada de volume, aumento o nível de entrada, 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 aumento o nível
até que a gente chegue, como agora, por exemplo, nos 4 decibéis. Agora as músicas estão no mesmo nível de volume e a mixagem não vai ser prejudicada. Outro detalhe muito importante que eu quero comentar com vocês é que as músicas eletrônicas, elas são produzidas com breaks, que são momentos das músicas produzidos exatamente para favorecer as mixagens. Então nós temos normalmente breaks no meio da música e a parte final, né, que não chega a ser um break, né, é um momento, é o final, o final da música, a gente chama a parte final, né, final part da música, que também é produzido para a gente fazer a mixagem. Vocês vão observar que essas partes das músicas, tanto o break, que é no meio, e a parte final, né, o final part, que é no final da música, elas têm pouca instrumentação, poucos efeitos, não tem vocal e tem só a batida eletrônica, que é justamente um momento produzido propositalmente ou propositadamente para a gente entrar com a outra batida e fazer a mixagem. É feito para isso, é feito para mixar. Então vou adiantar a música aqui para que a gente chegue na parte final, tá? O atual time aqui, o modo time, faltando 4 minutos e 10 para terminar a música. Normalmente as partes finais, né? Eu até me equivoquei aqui, eu falei final time, final part, não, é final time, né? A gente, na linguagem que a gente chama, que é o tempo final. Olha aqui, ó. Faltando 50 segundos. Observe que daqui a pouquinho vai entrar uma parte com menos batida, já tá até, né? Só pra gente mixar, ó. Só tem batida, ó. Olha só. Isso vai ficar mais suave ainda, quer ver? Ouçam só. Agora, olha só. Olha só a batida, só uma base tranquila pra gente fazer a mixagem, olha só. Soltei o início da barra musical, estou abrindo o crossfader, as músicas estão com o mesmo nivelamento de volume, estão tocando as duas músicas ao mesmo tempo, estou mixando as músicas, duas músicas tocando ao mesmo tempo. E agora eu faço a passagem, dou uma compensada assim, tá querendo sair, e agora faço a passagem. Parece que é a mesma música, parece, mas realmente foi feita uma mixagem, olha só. A ideia do DJ, como eu disse nas aulas anteriores, é você mixar todas as tracks, todas as músicas, e fazer que pareça um set só. Então, não houve interrupção, não houve nenhum problema de falta de sincronia de batida, excesso de volume, uma virada harmoniosa. Está feita a mixagem, já está tocando outra música e aqui já terminou. E aí segue a performance, segue o trabalho do DJ, pessoal. O que acontece? Eu vou escolher outra música aqui pra gente, pra mim, né, pro DJ tocar, e aquele mesmo procedimento. Escolhi a outra música, vou verificar se está no mesmo nível de volume. Por coincidência está, porque como eu disse, as minhas músicas elas seguem um padrão de nível de volume, mas nem todas são assim, então teríamos que, se não estivesse, teríamos que fazer um ajuste aqui no volume, aqui no nível de entrada, não vai ser o caso, e aí toca essa música, você prepara essa outra para sobrepor para essa, sobrepor essa. Vou adiantar aqui um pouquinho, até chegarmos na parte final da música, e iniciar a mixagem. Olha só. Vamos lá. Ah, vou checar o BPM, olha. Tinha esquecido de checar o BPM. Esse BPM aqui tá um pouco diferente desse, hein? Tem que alinhar o BPM aqui, ó. Estava com 127 e aqui com 129. Agora sim, trouxe para 129, vamos iniciar a mixagem. Olha só, duas músicas tocando juntas. Só essa,
passagem e já tocamos a outra música. Aí o exemplo de duas mixagens bem legais para vocês. Lembrando que são mixagens básicas. Eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas ou até na próxima aula eu vou ensinar vocês a como fazer uma mixagem avançada. Então está aí, gente. Estas foram as dicas, o conteúdo da aula de mixagem, desta aula de mixagem. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu falo sobre mixagem avançada. A gente vai aperfeiçoar esta técnica de mixagem realizada na aula de hoje, ok? Então não percam. Boa próxima aula a todos. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aí assistindo a este curso. Valeu, pessoal!